28. Eu vou ler somente um versículo, que diz assim, o capítulo de número 28, versículo de número 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Meus amados e meus irmãos, para que nós possamos entender esse versículo no capítulo de número 28, nós podemos voltar no capítulo de número 27, ou para poder ficar mais, para que Deus possa falar conosco, eu voltei um pouquinho mais, eu voltei no capítulo de número 9 de Atos, quando muitas das vezes, para que nós possamos ter um encontro com Deus, precisa muitas das vezes, eu já ouvi a Milena dizer assim, que precisa do próprio Deus ter um encontro com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E a história diz que todos aqui conhecem, Paulo perseguia a igreja de Cristo, perseguia a igreja de Deus. E um dia, no capítulo de número 9, Paulo estava indo para perseguir o povo. Ele tinha pegado as cartas e tinha colocado no seu alforje e saiu. Se você abrir no capítulo de 9, você vai ver. E saiu para poder perseguir o povo. E naquele momento o povo de Deus estava em oração, buscando ao Senhor e clamando a misericórdia dele. E diz a história que em nenhum momento, diz que era quase meio-dia, Deus ele se revela muitas das vezes em horário certo. Se você olhar na palavra, ele se revelou já ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 6 horas. E diz que meio-dia houve um grande clarão e apareceu diante de Saulo, que ainda não era nem Paulo, era Saulo. E diz que ele caiu do cavalo e caiu no chão. E naquele momento, aquele clarão fez com que ele ficasse cego. E com aquela cegueira dele, quando ele caiu no chão, ele pegou e tentou se levantar. Porque quando uma pessoa cai no tombo, a primeira coisa que ele faz é tentar se levantar. E ele tentou se levantar e ele viu que ele estava cego. Como que ele viu, irmão de Deus? Ele sentiu, porque ele viu que estava tudo escuro. E de repente ele falou assim: o que será que está acontecendo comigo? Agora eu desse jeito, cego, sem poder enxergar nada. E nesse momento o próprio Deus, Jesus Cristo, se revelou a ele e disse assim: Saulo, 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 por que você me persegue? E naquele momento, eu lendo a palavra do Senhor, diz que ele falou assim: Senhor, quem é tu que fala comigo? Ele reconheceu que era Deus que estava falando com ele, que estava reconhecendo o senhorio de Deus. E muitas das vezes nós não reconhecemos muitas vezes o senhorio de Deus, falando coisas muitas vezes que não até agrada ao Senhor. Que nem o nosso ministro aqui nessa noite falou que nós devemos falar coisas que agradam o Senhor, que traz as coisas boas ao Senhor. E a história diz que naquele momento o próprio Deus falou para Saulo: Saulo, se prepare, juntamente com os seus, porque naquele momento não foi só Saulo que caiu e ficou cego, mas todos os que estavam na comitiva com ele. Eu descobri isso hoje lendo a palavra do Senhor. Falei: meu Deus, mas já li tanto isso. E o Espírito Santo falou assim: não foi só Saulo que ficou, todos que estavam com ele ficaram. Mas Deus naquele momento devolveu a visão para aqueles, mas para Saulo não. E disse para ele: olha, vai na rua direita, na casa de um homem chamado Ananias, o profeta. Entra na casa dele, senta lá, porque eu vou falar com ele para ele ir lá orar para você, para que você volte a enxergar. Querido, aí todos conhecem a história. Deus pega e se revela a Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, porque tem para mim lá um vaso escolhido. Quem que é? É Saulo. Poxa, que isso, Jesus? Saulo, o senhor já viu falar quem que é Saulo? Rapaz, eu estou mandando você ir lá porque eu conheço ele. Mas ele persegue nós, ele persegue a tua igreja, ele mata nós.
nós, Ele pega nós e leva e corta, e bate, amarra. Mas eu quero que você vai lá e ora para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Querido, mas eu lendo a minha palavra, eu descobri que quando Ananias chegou lá na casa, você sabe o que Paulo estava fazendo? Paulo estava de joelho orando ao Senhor. Aleluia. Eu falei, meu Deus, o homem tinha acabado de se converter e já estava de joelho orando ao Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E muitas das vezes nós temos preguiça de orar, porque orar não é fácil. Tem vezes que a mulher levanta e fala, amor, vamos orar. Eu falo, meu Deus, que orar, deixa eu dormir, porque amanhã eu tenho que levantar cedo. Não é fácil. O ministério da oração é difícil demais. Principalmente quem levanta de madrugada para trabalhar. Quem levanta 5 horas, 4h30, meu Jesus. Parece que Deus só desperta você 3 horas, faltando 2 horas para você acordar. Meu Deus. E aí eu olhando, Saulo já estava orando. E quando Ananias chegou lá, orou, colocou a mão na cabeça dele, as escamas caíram dos olhos, e ele pôde já saudar o irmão Ananias. Ele já chamou Ananias de irmão. Aleluia. Olha, meu querido, quando a conversão é imediata, é desse jeito mesmo. Ela entra assim no coração, assim, ó, e a pessoa já começa, paz do Senhor, meu querido, amém, oh, meu amado, aleluia, porque ela entra profundamente na vida do homem e da mulher, quando aceita realmente a palavra do Senhor, aleluia. E para poder nós irmos um pouquinho mais para frente agora, no capítulo de número 27, já não era mais Saulo, era Paulo, já tinha feito várias viagens missionárias, já tinha tido com Lucas e com muitos outros, feito grandes coisas, mas aí no capítulo de número 27, Paulo foi preso. Levaram ele até Pilatos e até César para julgar ele, porque ele tinha abandonado a lei deles e ficado na lei dos crentes. Vamos pegar mais simples, tinha passado para a lei dos crentes. Ele tinha saído da lei romana e agora ele era da lei dos crentes. Aleluia. E aí Paulo chegou diante dos governadores, ele se apelou e falou, não, eu sou cidadão romano, eu posso ser julgado aqui, mas também posso ser julgado em Roma, que é o que nós lemos no capítulo de número 28, que Paulo estava indo para a Itália, para Roma, para ser julgado lá, porque Paulo era cidadão romano. Você sabe de uma coisa interessante, que a mãe de Paulo era crente? A mãe de Paulo chamava Eunice. O pai dele era um centurião, mas a mãe de Paulo era crente. Ela conhecia o Senhor, ela era serva do Senhor. O pai não, mas a mãe era. Olha que coisa interessante. Mas ele partiu para o outro lado. Mas Deus tinha marcado ele, falando assim, você é meu, eu te escolhi. Aleluia. Vai chegar o tempo que você pode ir para onde você quiser ir. Você pode ir para lá, você pode ir para cá, mas vai chegar o tempo que eu vou te pegar e vou te trazer para poder fazer a minha obra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você que você pode andar para lá, você pode andar para cá, você pode achar que não tem nada, mas no momento certo Deus te pega. Aleluia. Como pegou Paulo no caminho ali de Damasco e trouxe ele, aleluia. Como me pegou, como pegou cada um que está aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a história diz que aí Paulo foi, a viagem durava de navio 3 meses para poder chegar até na Itália para poder ser julgado. E diz que Paulo, juntamente com esses homens no navio, e uma coisa que me deixou intrigado, diz que tinha 276 homens no navio, e Paulo começou a pregar a palavra do Senhor. Eu imagino assim, porque eu gosto muito de imaginar as coisas, né, irmão Fernando? Eu tenho uma mente assim, de noite, quando acendia os lampiões, Paulo deve se colocar de pé e falava assim, hoje à noite nós vamos fazer um culto aqui.
E o culto nós vamos falar a respeito do Salvador Jesus, que um dia me encontrou no caminho de Damasco, e hoje eu estou aqui para poder glorificar o nome do Senhor. Estou sendo levado preso injustamente por fazer a obra dele, por fazer as coisas dele. E creio que ele falava e pregava, e quando acabava o culto ele levantava a mão e dizia: quem quer aceitar esse Jesus que eu estou sendo levado preso para Roma para ser julgado? Creio eu que naquela noite levantava 10, 15 as mãos e aceitava Jesus, porque eram 276 homens. Aí no outro dia passava, Paulo tornava a fazer outro culto e pregava a palavra do Senhor, e envolvendo, e ele foi ganhando um, foi ganhando outro, porque a palavra do Senhor diz, para nós podemos ser rápido aqui, que chegou um dia que Paulo estava orando de madrugada. Olha o poder da oração no mar. E aí o Espírito Santo falou para ele assim: Paulo, eu quero te falar uma coisa, porque Deus, ele fala conosco. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus falou para ele assim: ó Paulo, vai acontecer uma grande tempestade no mar, vai arrebentar esse navio, e vai ser feio o negócio. Querido, é muito bom a gente ouvir falar que Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, que vai nos abençoar, que vai nos curar, que vai nos dar um carro novo, que vai nos dar uma casa, que vai nos dar um emprego bom para ganhar 10 mil por mês. Eita, que vai, oh glória a Deus, isso é bom demais. Mas agora você já imaginou Deus chegar e falar para você: olha, se prepara porque vai vir uma luta para você passar. Eita. Meu Deus do céu, que dificuldade. Aí diz que Paulo pegou e reuniu todos os irmãos de novo no barco e fez um culto com eles, e falou para eles: olha, eu tenho algo de Deus para passar para vocês aqui nessa noite. Como orador bom que Paulo era, hein? Creio que todos, opa, está chegando o dia da nossa vitória. Estavam indo quase todos presos, meu irmão, estavam todos quase presos. Tinha alguns comandantes que estavam ali só para poder levar aqueles prisioneiros, que eram todos prisioneiros indo para Itália. E aí Paulo disse: olha, Deus falou comigo que vai ter uma grande tempestade e o barco vai partir no meio. Aí o povo: ai, nós vamos morrer, Paulo, e agora? Não, mas eu ainda tenho uma notícia para você. Deus falou para mim que nem um fio de cabelo das nossas cabeças vai perecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória. Aleluia. Ai, mas como, Paulo? Querido, eu fico imaginando quem não sabia nadar, a dificuldade que ia ser, porque diz que era mês de inverno ainda. E aí, aqui no capítulo de número 28, para nós podermos já quase encerrar, diz que veio a tempestade. Porque eu vou te falar uma coisa para você: Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Aleluia. Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tivesse tempo aqui para falar uma coisa que Deus falou para mim um dia e cumpriu, querido, eu vou falar 2 minutinhos e eu já volto aqui. No ano de 2000, nós estamos em 2025. Deus disse para mim assim: Edilson, eu preciso de você para fazer a minha obra. Eu falei assim: Senhor, tem um monte de gente, não precisa de mim não. Eu quero ficar rico, ganhar dinheiro, eu quero ter 4, 5 casas de aluguel, para me poder ter uma velhice tranquila. E aí que eu já estou velho e agora não estou tranquilo. E aí eu peguei e falei isso, Fernando, para Deus: olha, quem era eu para falar alguma coisa para Deus? Passei por uma grande luta, passei por uma enfermidade no ano de 2000. E logo quando nasceu meu filho caçula, o Gabriel. E aí passei por aquela enfermidade. Podia ter falado assim: eis-me aqui, Senhor, né? Mas o coração duro. Aí fiquei mais uns dias ainda endurecendo, não querendo.
E aí até que eu aceitei, depois de ter sofrido um monte, passado por uma cirurgia, passado por uma grande dificuldade. E aí Deus falou para mim assim: olha, eu vou te levar a uma cidade e lá eu vou te abençoar, que era Sertãozinho. Aí eu falei: tá bom, mas eu vou, Senhor, com uma condição que o Senhor me der. Se o Senhor me dá um carro bom para mim ir, me dá um emprego bom, isso, aquilo, outro. Fernando do céu, fiz tanta exigência para Deus. Deus falou assim, que nem Paulo: eu vou fazer você sofrer um pouquinho, rapaz. Eu estava numa bem bom na época, eu tinha 2 casas de aluguel, eu tinha 2 carros. Eu até postei no estado hoje um carro que eu tinha de 30 anos atrás, que se eu tivesse ele hoje, ele valia uma fortuna. Ele era quase zero, o Fusca que eu tinha. Em 82 e em 2000 ele era quase novo. E aí o meu filho estava até em cima, ele está até nos carros ali do usado. E aí Deus pegou e trouxe eu para Sertãozinho, mas falou para mim assim: não, você vai andar de bicicleta, você vai sofrer um pouquinho, rapaz. Quem está pensando em você? Eu falei: não, eu não vou, vai ser bem rápido. Eu vim de bicicleta. Fui morar numa casa que não tinha reboque, era no tijolo, o chão não tinha piso, era concreto. Não tinha nem água, não tinha um bico de luz só. Meu Deus, no ano de 2002, quando eu cheguei em Sertãozinho. E aí eu fui à igreja. No mesmo dia que eu cheguei, já fui, me lembrei. E já me tornei, já era diácono na casa do Senhor. E a Milena trabalhando tudo, me ajudando. E os meninos pequenos, um de 7 anos e um de 1 ano. E 11 meses, 12 meses, isso aí ia fazer 2 anos, Gabriel. Querido, foi uns 2, 3 anos de muita dificuldade. Eu com a minha bicicleta ia para a igreja, levava a Milena na garupa e o Gabriel na cadeirinha. E o Guilherme tinha a bicicleta dele, graças a Deus. Para descer para a igreja era maravilha, que ela descia. E para voltar, para trazer a Milena na garupa e o moleque, eu suava e falava: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não aguento mais isso. Aleluia. E aí, quando foi um dia, Deus pegou e resolveu abençoar a gente. Aí, para ser rápido, eu recebi uma bênção de Deus. Deus preparou e eu ganhei um carro. O Edson não acredita quando eu falo isso. Ele está ali, eu gosto de pegar ele. A pessoa me ligou e me deu um carro, e o dinheiro que ele me deu a mais ainda, querido, que eu coloquei no envelope, deu para mim colocar o telhado na casa, que toda vez que chovia eu tinha que botar panela e coisa para tudo quanto é lado, eu só afastar a cama, porque chovia tudo com nós, dificuldade danada. E mesmo assim eu ia no domingo e pregava que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, aleluia, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus dá carro, que Jesus que dá casa, que dá tudo. E eu com a vida passando no vale, aleluia. Mas você acha que eu ia chegar lá e contar a derrota? Não, chegava lá e contava. E se contar a vez ainda que entraram em casa e roubaram todas as coisas, a gente já não tinha quase nada, abriram e levaram todos os CD da Milena, todos os playback, tudo. Meu Deus, Deus tem os seus meios de trabalhar. Mas aí foi passando os dias, e um dia eu estava de oração e eu entrei debaixo da cama para orar, para ninguém ver eu orar. Eu entrei debaixo da cama, porque as camas de primeiro davam para entrar, as de hoje não dá, porque é bem baixinha, é tudo alto, esse negócio tudo diferente. E lá debaixo da cama eu orei e falei: Senhor, lembra de mim, Senhor. O Senhor disse que ia trazer aqui, mas já tem 3 anos que eu estou sofrendo, eu sei que é pouco, mas tem misericórdia. Quando a bicicleta fura o pneu, eu tenho que ir de a pé até no alto ginásio para trabalhar, eu tenho que ir 1 hora andando, 1 hora voltando. Olha como eu estou magrinho, eu preciso dar uma engordadinha, Senhor.
Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, aleluia, olha filho, aleluia, daqui 30 dias eu abrir a porta para você e vou fazer um grande milagre na tua vida. Aí eu falei assim, aleluia, glória a Deus. Eu falei, então tá bom, Senhor, olha, eu quero que a minha casa seja assim, e eu quero um portão eletrônico também, que eu aperto o botão, que o povo chega e ele abre assim e eu entro de carro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, quero dizer para você que Deus concede o desejo do nosso coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E voltando aqui, para nós podermos já encerrarmos, Paulo falou para eles, olha, nem o fio da cabeça de vocês vai perecer. E quando foi à noite, veio a tempestade, o barco rachou, como se você lê aqui, e todos ficaram, e diz que eles chegaram na ilha, uns cataram um graveto, outros cataram um pedaço de pau, e conseguiram chegar na beira da praia. E quando eles chegaram na beira da praia, meu querido, sabe o que aconteceu? Fomos salvos, graças a Deus. Os 276 pessoas chegaram lá e ninguém morreu. E diz que foram catar lenha para poder fazer uma fogueira, para poder esquentar, porque era inverno, estava todo mundo com frio. E de repente vai lá e vem cá. Querido, não podia ter acontecido nada. Muitas das vezes você fala assim, mas eu sirvo a Deus, eu sou teu servo, eu faço a tua obra, nada pode acontecer comigo. Sabe o que aconteceu? Paulo juntando os gravetos, uma cobra veio e mordeu o dedo dele e feriu. E diz a história que se essa cobra mordesse uma pessoa, em 10 segundos o veneno entrava na corrente sanguínea e a pessoa caía morto duro na hora. Sabe o que Paulo podia falar? Senhor, eu faço a tua obra, eu estou fazendo tudo isso e agora vai acontecer isso comigo. É o que eu estou dizendo para você aí nessa noite. Quantas das vezes nós nos colocamos como vítimas, achando que não pode nada acontecer conosco, mas enquanto nós estamos aqui é luta, aflição, dificuldade. Sabe o que aconteceu nesse momento? Diz que Paulo chacoalhou a mão assim e jogou a víbora para lá, e aquelas pessoas que estavam lá na ilha olharam para ele e disseram assim, ele vai morrer, vamos esperar, porque daqui 10 segundos ele vai cair morto. O versículo de número 6 que nós lemos, diz que passou 1 minuto, passou 2, passou 5, passou 10, e olharam e diz que nada aconteceu com Paulo, aleluia, porque ele estava debaixo da proteção de Deus, aleluia. Querido, eu quero dizer para você, nós estamos de 2025, quantas pessoas olhou para mim, olhou para você e falou, 2024 ele não passa, 2024 ele morre, mas 2025 nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, que você está debaixo da proteção de Deus, nem mal vai acompanhar você, e se acompanhar, Deus vai livrar para a glória do nome dele, louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, a palavra de Deus para você é, fica firme, porque pode vir a luta, pode vir a dificuldade, aleluia, mas com Jesus no barco, nós vamos vencer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nessa noite eu já agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.